1 Pedro 3,19, no qual foi também pregar aos espíritos em prisão. O texto está dizendo que o Mashiach, você fala Cristo, mas Kefas, Pedro, fala Mashiach. Mashiach dos Ihudim, dos judeus, o Mashiach de Israel. O Mashiach, quando morreu no Monte Caveira, Monte Gólgota, no Calvário, nesse intervalo da sexta-feira e o primeiro dia da semana, de madrugada, quando vai ocorrer a ressurreição, ele vai e prega aos espíritos em prisões, almas em prisões, almas encarceradas, a qual Kefas Pedro diz, a saber, o versículo 20, 1 Pedro 3,20 agora, a saber os que foram incrédulos, outrora, nos dias de Noé, quando Deus, em sua longanimidade, contemporizava com eles, enquanto Noé construía a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8, foram salvas por meio da água. Por meio da água. Então, esses espíritos estavam e estão em prisão no inferno, né? No Hades, a casa dos mortos. Eles eram incrédulos. E eles foram ouvir uma pregação do Mashiach. O Mashiach que já tinha pregado 3 anos e meio na terra, para fariseus, saduceus, sinagoga, os que seguiam a Torá, discípulos de Moisés, Ihudim, judeu, a nação de Israel. Agora, nesse intervalo da sexta, a sua morte, o sábado, e o primeiro dia da semana, a madrugada, quando ele vai ressuscitar, esse período, ele usa esse período para pregar os espíritos em prisões, incrédulos. João disse, quem não crê, já está condenado. Isso é tanto no inferno, como na terra. Quem não crê, já está condenado. Não é será condenado, já está em condenação. O título da minha pregação é esse. Uma pregação que não há conversão. É possível haver uma pregação que não haja conversões, que as pessoas não recebam, que as pessoas recusem, rejeitem, despreze, menospreze. Claro que é possível. Noé, quantos anos Noé pregou? Uns falam 100 anos, outros falam 120 anos, mas eu pergunto, quantas conversões houve na pregação de Noé? Não vi conversão, era 8 almas do início, era 8 almas no meio, era 8 almas no fim, era 8 almas dentro da arca, era 8 almas durante 40 dias e 40 noites com chuva, o dilúvio. Eram 8 almas que atravessou o dilúvio. Então não houve conversões. Eu poderia vir antes de Noé, a Enoque, que andou 300 anos com Deus, e fazer a pergunta, na pregação de Enoque, na mensagem de Enoque, no ministério de Enoque, quantas conversões? Quantas mudanças de vida? Quantas regenerações? Quantos novos nascimentos? Quantos batismos? Quantas conversões? Nenhuma. Enoque subiu só. E eu ainda chamo o exemplo de Elias, né? Há um momento em que Elias está lá dentro da caverna e está fugindo de Jezabel que quer arrancar sua cabeça.
derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas. Ó Jeová, eu fiquei sozinho. Então até ali, pelo menos até ali, Elias não conhecia o que era discípulos, convertidos, seguidores. Era o tempo todo sozinho. Embora Deus vai dizer, Elias, eu reservei 7.000 joelhos que não ajoelharam perante a estátua de Baal e nem beijaram a estátua de Baal. Então ainda tem 7.000 joelhos aí. Você não está só. Desde o momento que ele ouve aquilo, ele percebe que não está só. E depois Deus diz, né, vai ungir a Eliseu, profeta, em seu lugar. Ele já começa a conhecer discípulos, né? Mas há esse momento que ele não conhece ninguém, não. Ele sozinho, um homem só. Uma mensagem só. Então fica aqui esse exemplo, que é possível. Um homem pregar a palavra de Deus, fazer pregação, pregar a palavra de Deus genuinamente, originalmente, verdadeiramente, e, no entanto, não haver resposta. Não haver conversões. Né? Vemos que isso se passou no ministério de Noé, mas entrou 8 na água. Mas esses 8 já estavam lá desde o momento que Noé estava construindo. Ele não construiu a arca sozinho. Ele tinha essas mais 7 pessoas, sua mulher, seu filho Sem, seu filho Jafé, seu filho Cã, suas 3 noras, embora o William Branham diz que uma das 3 noras de Noé entrou grávida dentro da arca de Noé. Ainda teve isso, o pecado dentro da arca. Né? Uma pregação sem conversão. Bem, William Branham disse que isso viria. É possível que já estejamos vivendo esta etapa. Né? A etapa quando a palavra já não atrai. Paulo mesmo disse, virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, terão comichão nos ouvidos, amontoarão para si mesmo mestres, doutores, reverendos, teólogos, filósofos, bacharel em teologia, PhD em teologia, ajuntarão mestres, doutores para si mesmos, para pregarem segundo os seus desejos carnais, suas concupiscências, pregar o que o ouvido quer ouvir. O que o ouvido quer ouvir, e mais, irão assalariar esses doutores, pastores, pregadores, papas, padres, para pregar o bel prazer. E antes de subir numa plataforma, num púlpito, num templo de igreja para pregar, ele sabe que recebe 50, 100 mil reais de salário. Ele não pode desagradar o povo nos seus apontamentos, anotações, não pode ter tema, tópico, assunto ali que atinge o pecado nas raízes. Não pode atingir o pecado nem em cima da terra, muito menos nas raízes, nas suas profundidades. É o inferno na terra. É as casas do inferno na terra. É as denominações na terra. É as igrejas, portas do inferno na terra. Você está buscando um portal, não? Seu ufólogo. Você quer um portal para ir para outra dimensão, outra galáxia. Saiba que as igrejas são portais para o inferno. Os templos de igreja. Você já entrou dentro de uma porta, um portal. Não precisa ir muito longe, não. Não precisa ir muito longe, não. O povo de Deus sempre foi pouco. Um pequenino rebanho. A Bíblia diz que Abraão era ele e 318 homens. Munidos de foice, enxadão, enxada. Agricultores que foi lutar contra 5 reis para libertar seu sobrinho Ló da escravidão. Sodoma tinha sido capturada. Porém, havia uma aliança ali. Todos deveriam ser circuncidados. Isso é 430 anos ou mais antes de Moisés tirar o povo do Egito. E vinha a lei, a Torá, há 613
mitzvot, os mandamentos, já havia uma aliança ali de Abraão com Jeová, e quem quisesse pertencer ao grupo de Abraão tinha que passar pela circuncisão. Mais tarde, Israel vai com 70 almas para o Egito, lá quando José recebe seu pai Jacó. Depois sai 600 mil homens sob a liderança de Moisés. 600 mil homens sob a liderança do profeta Moisés. E isso aí vai crescendo. Isso aí vira uma nação. A nação de Israel. Há um momento, em Êxodo 32, versículo 2, há um momento ali que Moisés pede a Jeová, Deus, para riscar o seu nome do livro da vida. Porque Deus disse a Moisés, Moshe, no hebraico, Moisés, separa-te. Eu vou começar um novo povo através de você. Separa-te, Moisés. Porque o povo tinha feito um bezerro de ouro. Êxodo 32, capítulo 32, versículo 32. Separa-te, Moisés. Aí Moisés se para na brecha, se põe na brecha. O Senhor vai destruir esse povo. Risca o meu nome do livro da vida. Veja o que Moisés fez. Parou na brecha pelo povo. E Deus disse, eu vou riscar do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Você não pecou, Moisés. Eu não vou riscar seu nome. Mas vou riscar, Êxodo 32, 33. E Jeová respondeu a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, conduz esse povo, Moisés, meu malache, meu anjo, irá diante de ti. Mas tem uma coisa, Moisés. No dia da minha visita eu vou punir esse povo. Que Jeová, Deus, Criador, Todo-Poderoso, Eterno, não esquece de nada. Isso está valendo para hoje, viu? Quem pecar contra mim, riscarei o seu nome do livro da vida. É claro que William Branham disse que Moisés era um tipo do Machia, né? Se fala Cristo, mas é Machia, né? Parou na brecha, né? Depois ali estava a nação de Israel. Com o templo de Salomão, o primeiro templo. E eu devo fazer uma correção. Eu falei que eu sou humano. E como homem humano, eu cometo erro, mesmo nas minhas pregações. Eu tinha ouvido alguém dizer que Pompeu, o general romano, no tempo do triunvirato, onde havia 3 generais, César, Castro e Pompeu. Eu tinha ouvido que Pompeu tinha destruído o templo lá no ano 63, 64, depois antes do Machia vir, né? Eu tinha ouvido isso, mas depois eu fui estudar bem a história de Pompeu e eu vi que Pompeu não destruiu o templo, né? O templo que Zorobabel, Esdras, Neemias tinha restaurado, porque foi o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que destruiu, né? Varreu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo, levou os utensílios. Porém, Esdras, Neemias, Zorobabel restaurou o templo depois, no tempo de Crasso, Júlio César e Pompeu, o triunvirato. Esses 3 generais estavam estabelecendo o Império Romano. Lá no ano 63, 64, antes do Machia, havia um problema lá em Jerusalém. A história diz isso. 2 irmãos israelenses, judeus, estavam brigando, né? Icano e Aristábulo. Depois da morte da rainha Asmoniana, Alexandra Salomé, né? O nome da rainha, seus 2 filhos estabeleceram uma guerra civil. Uma guerra civil. E nesse tempo, Pompeu estava ali, em Damasco, na Síria.
enfrentando piratas. Pompeu estava enfrentando os piratas, né? Ele estava com um exército de 120 mil romanos. O mesmo Pompeu que depois prendeu os remanescentes de Espartaco, 5 mil homens, né? Ele estava resolvendo problemas para o Império Romano. Lá, e aí ele vai ficar lá no ano 63, ano 64, 63, antes do Mashiach, e vai resolver essa guerra civil aqui. A história diz isso, né? É ele que vai conquistar Jerusalém, vai conquistar o templo, vai estabelecer uma guerra ali de 3 meses. Então, examinando a história e corrigindo o erro, ele toma o templo, ele até profana o templo dos judeus. Como? Ele entra lá dentro, só que ele não remove nada, ele não toma os tesouros, não toma os fundos, recursos, dinheiro. Se havia ali, ele não pega. Ele chega a entrar dentro do Santo dos Santos. Interessante que ele não vê imagens, né, como havia imagens, estátuas nos outros templos de outras nações. Os judeus não tinham imagens. Mas Pompeu profana o templo sagrado dos judeus. Depois ele manda limpar e manda continuar fazendo os rituais, os sacrifícios, né? E aí ele então volta para Roma. Então a correção é essa. Pompeu não destrói o templo, né? Eu tinha ouvido e dito isso, mas eu estou voltando atrás, depois de fazer um exame, né? Da história de Pompeu e corrigindo a história. Ele matou 12 mil judeus naquela rebelião lá contra o Império Romano, né? Contra o general Pompeu, né? Então, tinha muita coisa aqui sobre Pompeu, mas meu objetivo não é falar sobre Pompeu, né? Meu objetivo é falar sobre a Bíblia, as Escrituras. Meu objetivo é pregar sobre esse tema aqui. Uma pregação pode estar aqui agora e ela pode não provocar, produzir conversões. Pode não ser aceita, é até profético. Paulo falou em Timóteo, as pessoas teriam comichões no ouvido, não suportariam ouvir a sã doutrina, a volta do véu em público na cabeça da mulher, do ósculo santo, da mulher lavar os pés em sua casa, dos kadosh, dos irmãos na hospedagem. Essa doutrina voltando, a sã doutrina, tudo que Paulo pregou voltando, não seria atrativo, até porque estamos vivendo num tempo de esfriamento do amor, multiplicação da iniquidade. Estamos vivendo num tempo de mornidão espiritual. A igreja é morna, a igreja da era de Laodiceia. Lembrando, partiu há 58 anos. Laodiceia tem 118 anos divididos no meio das 59. William Branham morreu quase na metade da era. E hoje a igreja está mais do que morna. Piorou. Após 58 anos da morte do profeta William Branham, piorou. Ficou mais formal, mais fria, mais carnal. Ao ponto que ontem eu ouvi que uma mulher abriu uma igreja aqui no Brasil chamada Igreja Lesbiteriana. Não tem a presbiteriana? Pois ela abriu uma igreja só para lésbica. Lésbica, como já havia igreja para homossexuais, sodomitas, e o Levítico. Por que Paulo diz lá em Romanos 1? A mulher inflamar com mulher, deixar o uso natural, o homem deixar o uso natural e se misturar com o homem. Lá em Levítico 18 diz que tal pecado é digno de morte. É por isso que Paulo está dizendo ali. São dignos de morte quem pratica tais pecados. Mas agora estão abrindo igreja. Você diz, e por quê? É a democracia. É a liberdade ou libertinagem para pecar. É o fim dos tempos. É o esfriamento do amor. É o pecado encarnado nas pessoas, no corpo humano. É a incredulidade. A taça da iniquidade sendo derramada. Tem mais nada para inventar.
E o que inventa, quanto mais inventa as igrejas, pior fica. Então, o Israel, todo mundo lá era circuncidado. Começou com Abraão, né? E eles tinham um templo, no tempo do Mashiach, quando Iehonan, João Batista, Iehonan, João no hebraico quer dizer Iehonan. Se os tradutores tivessem traduzido a Bíblia certinha, você não estaria dizendo João. Você estaria dizendo Iehonan, você não estaria dizendo Jesus. Você estaria dizendo Yehoshua. Mas houve a má tradução. Nome próprio não se translitera. Eu tive no Paraguai, na Argentina. Eu aprendi que garfo é tenedor, que cadeira é cília, que copo é vaso, que janela é ventana. Ou seja, se translitera nome de objeto, de coisa. Mas quando é o nome próprio de uma pessoa, eu fui chamado de Hermano André. Como lá em francês, na Costa do Marfim, eles falavam Frère André. Se eu tivesse ido aos Estados Unidos, eles falariam Brother André. Vê, nome não se faz transliteração, não se pode transliterar, mudar o nome. Se John Biden vier no Brasil, ninguém chamará ele de outro nome, a não ser pelo nome próprio, John Biden. Mas infelizmente os tradutores traduziram errado. Mas a Bíblia é a Bíblia. Estou com a Bíblia de Jerusalém. Ela me dá no rodapé de Mateus 1:21, não só no rodapé, não é nem no texto. Me dá o nome de Yehoshua, já é algo grande, né? Já que o nome Yehoshua tem Yud, Rei, Vav, o trigrama, e é o único nome que pode salvar. Então ali estava a nação de Israel, todo mundo circuncidado, mas nem todo mundo era de Deus. Todo mundo tinha um templo. Mas não quer dizer que todos que iam adorar no templo pertenciam a Deus. E havia uma promessa de que um Mashiach viria. Está lá em Gênesis 3:15, o Senhor, Deus vai levantar a semente da mulher, ou Deuteronômio 18. Moshe disse, o Senhor Jeová vai levantar um profeta semelhante a mim. Semelhante a mim. Então todos estavam esperando o Mashiach. Os Yehudinhos, os judeus, a nação israelita, dos hebreus, dos israelenses. Mas não significava que toda a nação de Israel iria receber o Mashiach. Todos os judeus e Yehudinhos. Porque quando Pilatos faz o julgamento do Mashiach, Yehoshua, Mashiach, coloca o Mashiach de um lado e Barrabás, o criminoso, do outro lado, pede a nação, Yehudim, judaica, Yehudeus, os Yehudim, escolha, ou Yehoshua, Mashiach ou Barrabás. O povo gritou, Barrabás, e o que farei de Yehoshua, chamado Mashiach, o rei dos Yehudim, dos judeus? A nação de Israel disse, crucifica-o. O que aconteceu? Tantos rabinos, mestres do judaísmo ensinaram a Torá por séculos e séculos. Porque esse conhecimento falhou. Não confie na teologia das igrejas nessa hora. Se queres ser salvo, terás que voltar à palavra original, ou então farás a mesma falha que aqueles que estudavam teologia, Cabalá, estudava Torá oral nas sinagogas cometeram. Ou seja, o Mashiach veio, mas ao invés de escolher o Mashiach, escolheram um criminoso. O povo gritou Barrabás. Embora em João capítulo 1:11 diz, ele veio para o que era seu, os Yehudim, os judeus, mas os judeus o recusaram. Aí agora nós das nações, o Jambuzeiro Bravo, Oliveira Silvestre, todos os que o receberam e creram no seu nome, e o nome não é Jesus, Jesus é marca da besta. O nome é Yehoshua Mashiach. Os que creram no seu nome, deu-se-lhes o poder de serem feitos filhos do Criador, filhos de Deus. Esse é o tempo onde as coisas devem voltar à ordem, tudo deve voltar para o seu devido lugar, a palavra de Deus deve ser pregada como ela é, e cada um deve ter o direito de ouvir, embora a rejeição é grande. Embora as pessoas vão recusar a palavra de Deus, vão rejeitar, que condição estamos vivendo hoje? Às vezes
eu vejo vídeos aí na internet do ano 1896, não? Você sabia que tem vídeos? Lá da Europa, países da Europa, de 1896. E quando eu vejo esses vídeos, eu vejo como as mulheres se vestiam naquele tempo. Como as crianças se vestiam. Como os homens se vestiam, as brincadeiras deles. As fábricas onde eles trabalhavam, ou seja, as condições do tempo hoje. O tempo de hoje, a modernidade de hoje faz as pessoas agirem diferente. Né? Já não se veste como se vestia em 1950, como se vestia em 1930 ou 37, onde as mulheres usavam meia calça, ou seja, eles inventaram uma música nos Estados Unidos dizendo para as mulheres mostrar os joelhos, parar de usar meia calça. Hoje estão mostrando tudo. Estão mostrando os peitos, as nádegas, o umbigo, a barriga. Estão usando roupa apertada no corpo. Igual a linguiça calabresa e toscana, aquilo virou passado. Ninguém quer voltar a vestir como antigamente. Virou passado, vestir como 1950, 1900, vamos falar até 1970, né? Eu nasci em 72, vestir como na década de 70, mas no entanto, mesmo com essas roupas coladas no corpo, projetando nádegas, seio, umbigo, apertado igual a linguiça toscana e calabresa, elas querem ir para o céu. Você não sabe que um tomate podre, Deus não vai colocar tomate podre no céu. Um tomate podre estraga toda a caixa de tomate bom. Não viu que o filho da aurora caído, o querubim ungido, Ezequiel 28, Isaías 14, tomou um pontapé? Não se achou no céu lugar para ele? E por quê? Porque no céu não entra pecado. Quem pecou no céu foi expulso do céu para que os céus mantivessem sua ordem, sua santidade. Mantivesse em ordem. E agora sim, vai haver um rapto. E quantas pessoas vai ser raptadas? William Branham falava de 500 pessoas sendo raptadas nos seus dias. Eu não posso nem dizer isso hoje. Eu não posso nem dizer 500 pessoas hoje. Isso ele falava em 65, 63, na condição que o mundo está hoje, na rejeição que as pessoas fazem com a palavra original, eu não posso falar de 500. De 500 raptados. Se vai haver arrebatamento, eu creio que vai haver, será mínimo. Pouquíssimas pessoas colocarão as vidas em ordem, porque estamos vivendo em 2024, não? No mundo moderno, mas sabe que Jeová, o Criador, ele não mudou nada. Eu sou Jeová, Malaquias 3, 6, e não mudei. Yehoshua não mudou nada. Yehoshua Mashiach é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. Agora o mundo vai mudando, mas o mundo vai passar, o mundo é efêmero, o mundo é passageiro. Satanás vai ter 1000 anos de prisão na terra, a terra terá 1000 anos, o milênio, o Mashiach e os seus. Porém a Bíblia diz que os ímpios, os pecadores, os rebeldes, vão virar cinza. Malaquias capítulo 3, não vai sobrar nem raiz e nem ramo. E pisareis as cinzas dos ímpios. Pedro disse que até os céus vai pegar fogo. A terra será queimada. As obras que há na terra será queimada. Ou seja, vai ter que reconstruir tudo. E um novo mundo virá. O milênio já é um novo mundo. Ainda não é a eternidade, novo céu, nova terra. Mas já é um novo mundo em relação a isso aqui. Porque não vai ter futebol, não vai ter cinema, não vai ter motel, não vai ter cachaça, não vai ter balada, não vai ter política, não vai ter televisão, não vai ter avião, não vai ter automóvel, não vai haver mulher de fio dental, de biquíni, uma desgraça, não vai haver igreja lesbiânica, só do lado de cá. Levante e faça suas igrejas lesbiânicas, igrejas homossexuais, podem fazer, elas vão virar cinzas. Elas não existirão no milênio. Os pecadores, levante suas igrejas do pecado.
o fogo, o magma, a lava vulcânica, as explosões atômicas. O que está vindo aí pela frente vai varrer tudo. Pedro diz, a terra vai ser queimada e as obras que nela há, as obras dos pecadores. E a Bíblia diz aí, em Apocalipse 16, da boca do dragão, da besta do falso profeta, vi sair 3 espíritos de sapo. E diz que são espíritos de demônios, né? Esses espíritos de demônio que estão dentro do catolicismo, judaísmo, dentro do protestantismo. Dentro do protestantismo estão evangélicos, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais, os espíritos de sapo. Isso aí vai levar o mundo ao Armagedon. Você diz, pregador, você prega que a besta não está aqui. Sim, aqui vai subir do abismo, ainda não está aqui não, mas o que será a besta, o sistema da besta está aqui. É o papado, morre um papa, vem outro papa. De onde vem o nome de Jesus? De onde vem a letra J? Isso vai fazer 500 anos agora. A marca da besta já está aqui, embora a besta mesmo ainda vai subir do abismo. Mas suas doutrinas, seus nomes blasfemos, suas religiões, seus dogmas, seus credos, já estão aqui já, contaminando a humanidade. Não leu em Apocalipse 3, 21, 22, que o Mashiach, o Ju, está do lado de fora das igrejas? Ele não está aí dentro das igrejas. Se ele não está aí dentro, quem é que está aí dentro? Espíritos de sapo, demônios que fazem milagres, fazem prodígios. A Bíblia diz, fazem sinais, eles vão enganar, seduzir os moradores, os habitantes da terra, os reis da terra, depois vai levá-los a um lugar chamado Armagedon, quando as águas do rio Eufrates se secar. O Apocalipse 16 fala disso. Isso é ouvido há milênios, né? Só que isso agora está se tornando uma realidade. Pregador, mas tem país que quem manda é um ditador. A Coreia do Norte, do Kim Jong-un, Pyongyang, a capital, lá tem os cortes de cabelo que é aceito. Tem as roupas que é aceito, mas é uma ditadura. Ou o Paquistão, né, o mundo islâmico. Os homens e mulheres devem usar tais trajes e roupas. É a ditadura. São ditaduras, não? Ditaduras políticas religiosas, não? Mas em si o Ocidente, o Oriente está perdido. Eu devo citar aqui nesta hora, já que o meu tema é esse, uma pregação que não vai haver conversões. Eu devo citar a oração de Abacuque. Eu creio que a oração do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 17, deve funcionar nesta hora, não? Porque a figueira não dará frutos. Ainda que não haja frutos na figueira, os figos, não? Ainda que não haja fruto na figueira, frutos na figueira, nas vinhas, não? Ainda que decepcione o produto da oliveira, né? Ainda que não haja óleo, azeite. Eu estou lendo a oração de Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Ele diz que poderia chegar a essa situação. Ainda que os campos não darão o que comer. As lavouras, que dá trigo, dá arroz, trigo, feijão. Ainda que não haja comida nas lavouras. Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, como a linguagem da Bíblia diz, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, ainda que não haverá gado nos currais, vacas nos currais. O que o profeta Abacuque diz? Se isso acontecer, eu, porém, me alegrarei em Jeová. Sem fruto na figueira, sem uva nas vinhas, decepcionado com o produto da oliveira, sem azeite, sem óleo de oliva, ainda que os campos estejam estéreis, ainda que não haja rebanho no aprisco, não haja vaca no curral, gado no curral, o profeta Abacuque orando diz, eu, porém, mesmo que isso aconteça, eu, porém, me alegrarei em Jeová, exultarei no Deus da minha salvação, porque a salvação é a coisa mais importante. Nós não levamos nada aqui desta vida. Nu viemos, Jó disse isso. Jó, profeta Jó. Você vem nu e vai
e vai voltar nu. Paulo disse, nada trouxemos para este mundo. Nada levaremos desse mundo, mas vamos levar uma coisa. A fé. Judas diz isso. A fé que uma vez foi dada aos santos. Se essa fé não morrer, se essa fé sobreviver, se for guardar essa fé, se for fiel até a morte, né? Dar-te-ei a coroa da vida. A fé nós vamos levar. O justo viverá pela fé. Mas se ele recuar, a minha alma, Jeová, Deus, o Criador, diz, a minha alma não terá prazer nele. Mas agora Deus pede isso. Ter fé, mostrar que crê, ainda que não haja fruto na figueira, frutos na vinha, ainda que se decepcione com o produto da oliveira, ainda que não haja óleo, ainda que não haja comida nos campos, ainda que não haja ovelhas nos apriscos, ainda que não haja vaca, gado nos currais, Abacuque diz, eu vou me alegrar em Jeová. Eu vou me exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, ouvi a tua fama e temi. Abacuque 3:2. Eu temi, Jeová, a tua obra em nosso tempo. Faz reviver, é a única coisa que pode ser pedido nessa hora. Aviva, ó Senhor Jeová, a tua obra. Será que vai haver avivamento? Abacuque pediu. Eu nem sei se eu penso isso. Você vai orar para não ter carnaval? Esse ano eu vou orar diferente. Eu vou orar e pedir para Deus fazer a vontade dele. Mas se você tivesse autoridade para parar o carnaval, você pararia? Eu faria ainda diferente. Eu oraria para Deus fazer a vontade dele, que Jeová Deus. Eu não vou pedir nada, mas eu vou pedir para Jeová Deus fazer a sua vontade. O que ele decidir, está decidido. Eu aceito as decisões dele. O que ele colocar para acontecer nesse mundo, eu aceito. Mas o profeta Abacuque estava orando por um avivamento. Jeová, ouvi a tua fama, Jeová, e eu temi. Não há temor de Deus hoje nas pessoas. A tua obra em nosso tempo, faz revivê-la em nosso tempo. Faz revivê-la em nosso tempo. Abacuque estava orando. Eu nem sei se eu faço essa oração, porque a Bíblia diz, a iniquidade vai multiplicar, o amor de muitos esfriará. É profético, eu devo aceitar o que está profetizado para hoje. Bem, mas deve aparecer um mensageiro. O irmão Brana falou isso, um mensageiro que vai trazer o julgamento, embora a mensagem deva ser igual àquela, tipo aquela de Sodoma, cegar o sodomita, porque já não adianta pregar. O irmão Brana dizia, todo ano eu prego, eu ganho milhares de pessoas, uma noite ganhava 10 mil, na Índia, na África ganhou 500 mil de pessoas, mas o irmão Brana, quando estava vivo ainda, terminando sua vida, dizia assim, cada ano as pessoas estão piorando. Você acha que adianta pregar? Você acha que adiantava os anjos lá em Sodoma usar da misericórdia? Você acha que aquele povo lá em Sodoma ia deixar de ser sodomita? Eles estão inventando igreja lesbiteriana. Já está provando que não vão aceitar a misericórdia. Não vão colocar as vidas em ordem. Vão fundar uma igreja refúgio. Uma igreja lesbiteriana ali, outra acolá, isso vai se espalhar. Porque a terra virou uma Sodoma. O mundo deve ser queimado com fogo. Quem sabe o que eu estou pregando? Eu estou aguardando um profeta. Enquanto ele não vem, alguém tem que pregar para ver se a consciência de alguém se desperta. Porque esses que já estão com as consciências queimadas, como que queimada pelo fogo, cauterizado, não tem como mais acordar. Mas talvez já estejamos vivendo nesse momento. Que o William Branham disse que viria. Fazer uma pregação para pregar para os perdidos eternamente. Porque não precisa morrer para ir para o inferno e ser separado ou separado eternamente da presença de Deus. O inferno subiu para a terra. São as religiões. O inferno, as casas do ar, subiu para a terra. São os nomes blasfemos, Igreja Adventista, Assembleia de Deus,
CCB, Igreja Universal, Mundial, Internacional, Igreja Mormon, Igreja Testemunho de Jeová, subiu para a terra. Ninguém precisa morrer e ir para a mansão dos mortos e ali estar separado eternamente de Deus. O inferno subiu, os nomes blasfemos, as portas do inferno, as ruas estão lotadas, tomadas de igreja, e todo pastor e pregador quer dízimo. Dizendo que Hebreus 7, versículo 5, diz que o dízimo é para os levitas. Nem Yehoshua, o filho de Jeová, o Criador, o Mashiach, recebeu dízimo, porque ele era da tribo de Judá. Nem Paulo, Shaul, que pregou às nações, recebeu dízimo, porque ele era da tribo de Benjamim, e agora essa pastorama todinha, vivendo de dízimo, Land Rover, Toyota, fazendão, arranha-céu, chacrona, comendo do bom e do melhor. Sendo que Paulo não recebia dízimo. Diz que os levitas podiam instituir e receber. Sendo que Yehoshua, o próprio Salvador, o Mashiach, não podia receber dízimo, ele era da tribo de Judá. Sim, algumas mulheres vendiam casas, fazendas, aí dava de oferta, caía lá na bolsa do tesoureiro, Judas Iscariotes, um ladrão. Um ladrão, ele pegava e roubava, né? A mulher foi ungir o Mashiach, Yehoshua, com um vaso de alabastro, um perfume, e Judas diz que isso aí podia ser vendido e dado aos pobres. Aos pobres, o que caía na bolsa do tesoureiro Judas, ele roubava, mas depois não ficou por menos, não, vocês, ladrões de dízimos, vocês não são levitas, muito menos da tribo de Judá ou da tribo de Benjamim, vocês estão roubando dízimo, né? O que aconteceu com Judas vai acontecer com vocês. Depois Judas vendeu Mashiach e Yehoshua por 30 moedas de prata. Ele mostrou que ele era sempre o diabo. Era sempre o diabo no meio dos 12 apóstolos. É sempre o diabo, é sempre esses 3 espíritos de sapo dentro das igrejas, enganando o povo. Eu já preguei aqui. Deve ter alguma pregação sobre a Bíblia de Jerusalém que chegou no Brasil nos anos 90, 97. O pastor Josué era padre, né, ortodoxo. E outro lá em Curitiba, e eles começaram a espalhar o nome Yehoshua pelo Brasil. Mas eu acredito que o nome Yehoshua iria vir para alguém que crê no profeta William Branham. Porque Deus vem trabalhando com seus certos mensageiros. Paulo em Éfeso, Irineu, Irineu em Esmina, São Martim em Pérgamo, Columba em Tiatira, Lutero em Sardes, Wesley em Filadélfia e William Branham em Laodiceia. Uma hora o nome de Yehoshua iria chegar às mãos de alguém que cresce em William Branham. Aí sim, aí a coisa viria para o lugar certo. Porque esses que receberam o nome Yehoshua, ouviram na Bíblia de Jerusalém, eles foram para a Torá, a festa do Sucote, festa das cabanas, foram para a lei de Moisés, coisa que Paulo não nos levou. Em Colossenses 2,18, Paulo disse às nações, aos gentios, que ninguém deve impor sobre nós a guarda do sábado, a lua nova, que ninguém deve impor sobre nós dias de festas, ou o que comer, ou o que beber, embora lá em Jerusalém, aos gentios, Kefas, Pedro, Ieroná, João, Jacob, Tiago, e Barnabé e Paulo estava lá, foi estabelecido para não comer carne sufocada, comida oferecida a ídolo, sangue, e também se abster, se separar das uniões ilegítimas. Casamento errado, né? E o santo matrimônio é uma mulher virgem, um homem que guardou a pureza, e quando se une vira santo matrimônio, e isso aí até que a morte separe. Mas hoje já não há mais santo matrimônio. Então esse povo, teve até um Globo Repórter, né, sobre o movimento Yehoshua, eles foram para a Torá, para a lei de Moisés. Eu não vou, eu disse que eu não vou. Para a circuncisão, guarda de sábado, as 7 festas do judaísmo, dos judeus, né, que o judaísmo pratica, eu não vou para nada disso. Eu vou para as 14 cartas de Paulo, a sã doutrina. E mesmo entre eles houve divisão, que o Joel e o Josué, os dois irmão carnal, bastou a Sociedade Bíblica do Brasil
enviar uma resposta para o Joel e dizer que o nome não é Yehoshua, como está na Bíblia de Jerusalém. É Yehoshua. Yehoshua e Yehoshua. Pronto. Já houve a divisão ali entre eles. Eu acredito que o nome que salva é Yehoshua, não Yehoshua. Yehoshua, como diz a Sociedade Bíblica do Brasil. Eu vou ficar com o nome de Yehoshua. Eu orei a Deus por uma Bíblia. A Bíblia que veio para as minhas mãos para eu pregar de Jerusalém. É essa que eu estou a pregar nesta hora. Simplesmente é esta que eu estou a pregar. Então, possa ser que pode haver um intervalo aqui, às vezes até que venha um profeta no final da Era da Laodiceia, como o William Branham disse que viria. Eu devo estar aqui pregando, ou dizendo, ele vai vir, ele virá um profeta que trará o julgamento. Ele virá, ele deve vir. Tem que aparecer um profeta no final da Era da Laodiceia. Eu vou pregando. Se aparecer, eu apago minhas pregações, não há problema. Eu quero ir para o céu. Mas é claro que se aparecer um profeta, se sair uma vírgula do Evangelho de Paulo, eu não vou seguir. Já aviso. Se sair uma vírgula das 14 cartas de Paulo, eu não vou. Vá quem quiser ir. Tem muita gente que me escreve diz assim, eu sou o profeta após o William Branham, mas sem milagres. O problema não é milagre, não é sinal. O problema que eu quero ver é se está pregando as 14 cartas de Paulo sem sair uma vírgula. Eu não estou atrás de milagres, de curas. Isso aí não é vida eterna. A vida eterna é a palavra. A vida eterna está na palavra de Deus. E alguém diz, mas você cita nomes. E Paulo não citava o nome de Himeneu, Alexandre, o fundidor, os quais eu entreguei a Satanás, para pararem de blasfemar, porque eles estavam pregando falsas doutrinas. Se eu cito o nome, Paulo também citava. Nas suas 14 cartas. Eu não vejo problema nenhum nisso, não. Olha, que Deus abençoe esta pregação, mais uma pregação. Achei que não haveria mais pregação, mas aí está. Também eu tinha que vir corrigir esse erro que eu cometi aqui sobre Pompeu, o general romano. A última coisa que eu quero dizer aqui. Todos os que abandonam a Bíblia, porque está uma onda agora de abandonar a Bíblia. Deixar de crer na Bíblia para crer em ufologia, OVNI, UFO, disco voador, ET, extraterrestre. Eu vou dizer uma verdade, o final desse caminho é o espiritismo. Sim, você vai entrar em contato com espíritos. Você vai chamar de ET, alienígena, extraterrestre, mas na verdade isso aí são anjos caídos. São anjos caídos e o seu fim é ir para o espiritismo. Abandonou a Bíblia para ir seguir ufologia. Você vai terminar seu caminho, sua jornada na Terra, lá dentro do espiritismo. Olha, que Deus abençoe, Deus e Jeová, o Pai, abençoe essa palavra, e o seu filho Yehoshua também abençoe nesta hora. Amém.